através da For Life e da CN e podermos ajudar outras pessoas a também a alcançarem. Onde é que está a grande diferença? E aí aquilo que me surgiu foi nós assumirmos-nos enquanto mensageiros das boas novas. Ou seja, é como se nós não tivéssemos que fazer nada, porque tudo já está feito e já está criado. A única coisa que nós temos que fazer é avisar que isto existe. Informar as pessoas desta oportunidade, desta possibilidade, tanto a nível de saúde como a nível de negócio. E esse posicionamento interno de me assumir como mensageira faz com que, para mim, e acho que para a maior parte das pessoas, dá-nos uma postura muito tranquila, na qual não estamos de facto a ser vendedores, nós estamos apenas a partilhar uma mensagem. Só que em vez de estarmos só a fazer compartilhar no reencaminhar do WhatsApp ou do Facebook ou de reencaminhar e-mail, o reencaminhamento é feito através da nossa linguagem verbal, mas no fundo o que nós estamos a fazer é passar a palavra. Então, dentro desse passar a palavra, como é que eu crio abundância e prosperidade? O primeiro ponto que eu vou falar aqui um pouco é de como é que nós tecemos as nossas relações com os outros. E eu gosto da expressão tecer, porque de facto é uma construção feita, como as tecelãs que vão fazendo, que vão pegando em vários fios e os vão tecendo para criar uma tapeçaria. Então, para nós criarmos uma rede de relações positiva, feliz e próspera, nós temos que fazer todos nós um processo de transcendência, de nos libertarmos de tudo aquilo que nos causa medo, seja de uma forma consciente ou inconsciente, e de nos irmos entregando cada vez mais ao amor. Só um segundo. Amor próprio também é ir buscar uma almofadinha para as costas super confortável, que tinha esquecido dela. Então, o medo é eu vejo o medo e o amor, e muitos estudiosos sobre estas duas dimensões, como se o medo e o amor existissem na mesma linha, em que num polo existe o medo e no polo oposto existe o amor. Então, no medo é algo que nos encolhe. Quando nós estamos medo, nós até fisicamente encolhemos ou pomos os ombros para dentro, e o amor é algo que nos leva a nos expandir, a nos abrirmos e a caminharmos em frente. Então, se nós queremos criar abundância e prosperidade, nós temos que nos abrir ao novo, temos que nos abrir ao mundo, e em primeiro lugar, neste projeto, aquilo que acontece é nós temos de nos abrir a uma oportunidade nova, temos de nos abrir a oportunidade de nos sentirmos merecedores de algo de bom nos acontecer. Essa é a primeira fase, perder o medo do desconhecido. O que é isto que eu vou tomar? Será que vale a pena? Será que eu sou capaz? Não sou capaz? Então toda essa parte é tudo uma libertação de medos. Depois temos uma segunda fase, que é quando começamos a criar rede e a partilhar a palavra, que é perder o medo do outro. Para fazermos o convite, para lhe falarmos desta possibilidade, para ajudarmos o outro a crescer. Se nós olharmos de uma forma mais dramática para aquilo que existe no mundo, para quase todas as situações que existem de guerra e de conflito, o que está por trás são situações de medo do outro, ou por o outro ser diferente, ou por o outro poder representar uma ameaça, mas o medo está sempre por trás das situações de guerra, de conflito e de escassez. E o que está por trás de tudo aquilo que expande em harmonia está sempre o amor. Então, uh, falar do amor não é uma coisa só romântica ou idealizada. O amor já é uma dimensão do ser humano que é estudada, e o amor tem três atributos principais que nós podemos considerar. Isto é apenas uma linha de pensamento para nos ajudar a enquadrar ideias, haverão muitas mais, estou só a partilhar uma delas. Então vamos imaginar que o amor tem três dimensões dentro dele, sendo que uma delas é o perdão, outra é a alegria e a outra é a gratidão. Se eu quero sair do medo, a melhor forma é eu caminhar em direção ao amor. Então aí eu tenho o perdão. E o perdão não é só o perdoar os outros, é também o perdoar-me a mim mesmo, a mim mesma. E esse talvez seja sempre o desafio maior, que é libertar-nos da culpa. E foi muito interessante quando esteve cá
nesta formação que teve cá o Carlos, ele falou que ele defendia, e peço desculpa se não estou a usar a expressão correta, mas era que ele defendia o princípio da inocência em todos os seres. E quando ele fala do princípio da inocência, ele está a falar precisamente da libertação desta dimensão que nos pesa tanto inconscientemente, que é a dimensão da culpa. Então, para nós nos libertarmos da dimensão da culpa, seja de nos culparmos a nós ou aos outros, é pormos o perdão a funcionar. Pôr o perdão a funcionar não é algo que nos segue cognitivamente, de nós estarmos a fazer algo que não é incorreto para nós próprios ou para o outro e não observarmos isso e não tentarmos corrigir. Mas o perdão é aquilo que nos tira de estarmos estagnados, presos no medo, e lá está, eu errei, eu fui culpado, ou o outro errou, foi culpado, e eu afasto o outro ou afasto de mim mesma. E o perdão faz que, apesar de acontecer um erro, porque errar é humano e isto é real, né? Todos nós vamos fazer isso e os outros também, é mais ou menos expectável, o perdão faz com que nós consigamos corrigir o erro, porque não nos bloqueia, enquanto que a culpa e a vergonha nos bloqueia e faz com que a gente não ande em frente. Em relação à alegria, a dimensão da alegria no amor, isto depende das culturas e nós aqui em Portugal ainda temos um pouco essa cultura de que se eu sou uma pessoa honesta e que leva as coisas a sério, eu tenho que ser uma pessoa séria. E a seriedade muitas vezes está encaixada numa cara trancada. Mas não, a alegria, uma pessoa pode ser super séria, honesta e ser super alegre. Aliás, se nós olharmos até para a expressão do que é uma pessoa ser espirituosa, é uma pessoa ter sentido de humor, e espirituoso até está ligado à pessoa, é como se a pessoa estivesse cheia do espírito, ou do Espírito Santo, ou do espírito dela, a pessoa está cheia de espírito. E quando a pessoa está cheia de espírito, é um bocado difícil a pessoa não ser alegre e não estar alegre. E quando nós estamos a apresentar os produtos da For Life, que oferecem tanta saúde a tanta gente, e vamos ouvindo os testemunhos que nos vão chegando, tanto de pessoas próximas quanto de pessoas que vão ouvindo falar, e que também ao mesmo tempo nos permite ter abundância financeira tanto para nós como para os outros. Como é que eu posso estar a falar disto sem estar alegre? É difícil. A alegria faz parte e tem que fazer parte. Então, porque se a alegria não está a fazer parte, há algo que nós ainda não encaixamos bem acerca do que é que isto é, ok? Tanto acerca disto estamos a fazer como na nossa maneira de ser. Há pessoas mais introvertidas e outras mais extrovertidas. Isso também está muito ligado com características da nossa personalidade e com a nossa própria criança interior, se ela se sentiu no direito de se expressar livremente quando era criança ou não. Ok? Então nem toda a gente tem o à vontade ou para fazer piadas numa apresentação, não é? Ou para ser assim um pouco mais ousado ou ousada, mas essa alegria está presente no coração e nós vemos quando as pessoas estão a apresentar um projeto com alegria. Então, eu acho que para expandir abundância e prosperidade é bom nós não sermos, nós devemos ser sérios no nosso trabalho, sérios na nossa integridade, na nossa verticalidade, mas se nós trazemos a seriedade e tiramos a alegria quando estamos a apresentar algo que é na sua essência tão alegre e que traz alegria às pessoas, estamos a ser incoerentes. E também foi a Zulma que falou muito da coerência. Então, a coerência também é isto. Se isto é um projeto alegre, é natural que eu esteja alegre a falar dele. Quando passa a mensagem, isto no sentido do passar a mensagem. O outro atributo do amor que eu tinha referido é a questão da gratidão. A gratidão, por algum motivo, agora até se criaram os emojis, acho que há no Facebook e há no WhatsApp, que é das mãozinhas assim, que é agradecer, né? Quase que se tornou um modo e um clichê da gratidão. Mas pronto, a gratidão está para lá dos emojis. A gratidão é um estado de eu estar capaz de agradecer a tudo aquilo que me acontece, que me ajuda a crescer. E no que tem a ver com abundância e prosperidade, isto é um pequeno exercício que podem fazer, que eu aprendi quando estudei um pouquinho mais sobre psicologia positiva, que é ter o caderninho das bênçãos, em que nós podemos todos os dias, podemos ter caderninhos dedicados a várias dimensões da nossa vida que a gente queira melhorar. E nós podemos ter um caderninho das bênçãos mesmo só para a abundância e para a prosperidade. Então todos os dias eu vou escrever 3 motivos pelos quais, que são as 3 vezes, as 3 bênçãos desse dia,
que me ajudaram a ter mais abundância e prosperidade na minha vida. E não tem só a ver com o dinheiro que entra, tem a ver com eu ter conhecido uma pessoa impecável, ter a ver com eu ter ouvido algo que me abriu para eu ter mais abundância e prosperidade na minha vida, coisas até muito práticas como eu ter conseguido encontrar uma coisa que eu queria comprar a um preço mais acessível, portanto, agradecer a abundância e a prosperidade diariamente e colocar o nosso foco aí, porque também está estudado até a nível quântico, aquilo que nós damos atenção aumenta. Então, se eu não estou grato pelas coisinhas boas que me vão fazendo evoluir, nem que sejam muito pequeninas, eu não evoluo. Mas se eu der valor e estiver grata pelos pequenos passinhos que eu vou dando, eu vou crescer muito. Se eu começo a ficar resingona porque só expandi um bocadinho a comparar com aquilo que eu gostaria de ter expandido, em vez de agradecer o pequeno passinho que eu dei, se eu começo só a querer ficar feliz por ter chegado ao final da corrida e não fico feliz por todos os metros do caminho que eu vou fazendo, o caminho fica mais difícil. Enquanto eu estou grata, eu ganho energias para correr e para fazer melhor o caminho. A gratidão também e o amor são antídotos ótimos para algo que todos nós temos medo, que é da inveja. A inveja é algo que inconscientemente está muito gravado em nós. E eu também já comparei culturas e alguns estudos sobre isso. O português tem muito medo da inveja. É aquelas coisas que nos ficam gravadas e que muitas vezes as famílias dizem que é se te acontecer algo de bom não digas a ninguém, porque senão as pessoas vão te invejar e depois é mau. Guarda, guarda, guarda o de bom que te está a acontecer. Então imaginem, cai-nos a For Life no colo e nós temos esta programação na nossa mente. Aconteceu algo muito bom, mas não digas a ninguém. E nós damos por nós a dizer, pá, mas isto fez muito bem, foi espetacular, eu quero contar isto a toda a gente, e depois há alguém que nós nem sabemos de onde é que vem e nos começa a travar. É tão simples como nós termos esta dimensão gravada dentro de nós. Eu já vou falar um pouquinho mais à frente das crenças, mas era só para falar um pouco da questão da inveja que está aqui. Qual é a melhor maneira de nós não invejarmos o outro? É amando o outro, não é? Eu estou a ver aquela pessoa a brilhar, tem tanta gente que gosta dela, está a expandir E isto agora especificamente em relação aqui à For Life e à SEN. Nós estarmos realmente felizes de ver os outros a crescer é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não contei esta história na formação, eu vou contar aqui uma história pequenina, muito bonita, que tem a ver com a inveja. É um conto para crianças, em que há vários animais que começam a competir entre eles. Então a girafa começa a dizer que é que tem o pescoço mais grande e fica toda contente porque tem o pescoço mais grande, o jacaré porque tem a boca maior que prende com mais força, então todos os animais começam a festejar aquilo que tem de melhor que o outro. E há um animalzinho que durante a história toda tenho a impressão que é um pequeno guaxinim, fica sempre a festejar e fica contente pelos outros e até ao final da história ele não tem nenhuma característica que o distingue dos outros. Todos têm uma característica que os distingue, menos ele. Mas ele aplaude tudo aquilo que diferencia os outros. Então, e no final, os animais perguntam: então, Guaxinim, mas tu estás assim porquê? Sempre a aplaudir, tu não tens nada diferente, tu não tens nada em que tu sejas mais que os outros. E o Guaxinim responde: olha, acabei de descobrir, eu sou o mais feliz. Porque ele esteve contente por todos os sucessos que os outros foram alcançando. Então o guaxinim é o mais feliz de todos. Então será bom nós sermos todos como guaxinins, que vamos ficando felizes uns pelos outros. Não só porque isso é bom para os outros, porque é bom para nós. Porque se eu tivesse sentimentos de inveja em relação a alguém, hum, não confundir inveja com admiração. Admiração é uma coisa fantástica, atenção, não é? A inveja é outra coisa. A inveja é quando eu começo a sentir sentimentos negativos porque alguém alcançou algo e começo a ter vontade que aquela pessoa não tivesse alcançado aquilo. Uma coisa é eu olhar para alguém que me inspire e pensar, eu também quero chegar ali. Isso é alguém que eu admiro e que me está a inspirar. Se eu começo a sentir vontade que a outra pessoa não esteja ali e que eu é que devia estar no lugar dela, aí já são sentimentos mais feinhos. Mas como nós somos humanos, essas coisas às vezes acontecem. Um conselho que eu posso dar é pensarem na origem da palavra inveja, que é in, olha para dentro e vê.
vê o que é que tu estás a admirar no outro que já existe dentro de ti e que tu ainda não reparaste. E às vezes a inveja surge aos sentimentos menos bonitos, porque há uma parte de nós que está revoltada, porque nós ainda não conseguimos reconhecer eh, aquilo em que a pessoa está a brilhar que também existe dentro de nós. Então é reconhecer que aquilo já existe dentro de nós, é a melhor forma. E não termos medo de brilhar. E não termos medo da inveja de ninguém, porque a melhor proteção para a inveja é brilhar ainda mais. E se tiverem medo da inveja, podem também dizer a vocês mesmos que toda a inveja que tenham de mim se transforme de cada pensamento em 1000 euros. Transformem a coisa ao contrário e vão ver que vão ter muita abundância e muita prosperidade. E mesmo que isso aconteça, é também perdoar os outros, né? É nós percebermos que aquela pessoa tem uma insegurança ali, que ela não está a conseguir lidar com ela. E não levarmos isso a nível pessoal, ok? É seguirmos o nosso caminho tranquilamente. Depois, em relação à abundância e à prosperidade, o ponto 2. Abundância e prosperidade não são bem a mesma coisa. E eu gosto desta metáfora. A abundância é o dinheiro que nós temos a nível de dinheiro mesmo, é o dinheiro que nós temos guardado, ou é aquele dinheiro que recebemos todos os meses. Prosperidade é a capacidade desse dinheiro estar sempre a crescer. Quando uma pessoa é próspera, é uma pessoa que tem a abundância sempre a fluir. As coisas estão sempre a fluir na vida nela. Sabem aquelas pessoas que às vezes têm muitos bens e vivem a vida inteira com medo de os perderem e se tornam até avarentas? Essas pessoas têm abundância, mas essas pessoas não estão ligadas à veia de prosperidade. Então estão sempre com medo que lhes desapareça aquilo que elas conseguiram alcançar. Enquanto que uma pessoa próspera vai se libertando do medo, porque sabe que de onde veio vai sempre vir mais. Então, se nós pensarmos em abundância, e neste caso em particular financeira e prosperidade financeira, se compararmos com água, a abundância seria eu ter muitos garrafões de água. E a prosperidade seria eu ter encontrado e ter acesso à fonte à fonte da água que não esgota. E eu acredito que a For Life é uma fonte que não esgota. Então, quando nós conseguimos entrar neste fluxo, não tem como eh, não expandirmos. E daí a ideia da rede, é algo que se vai sempre multiplicando, sempre, 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 sempre. E a liberdade alcança-se assim. A liberdade alcança-se quando o ser humano deixa de ter medo. E quando eu percebo que aquilo que eu estou a construir só depende de mim parar de crescer, vá à velocidade que for, é algo que pode crescer para sempre, eu torno-me livre. E uma pessoa livre é uma pessoa sem medo. Então, ter abundância e liberdade financeira, eu acredito também nos torne em pessoas melhores, bem melhores. Desde que o caminho seja feito com dedicação, e acho que isso só é possível aqui, com dedicação e com um coração generoso. O terceiro ponto que queria falar um pouquinho tem a ver com esta ideia da riqueza. O que é a riqueza interior e o que é a riqueza exterior. Então nós podemos acreditar que a nossa riqueza interior, mais cedo ou mais tarde, se vai manifestar na nossa riqueza exterior. E isso é real. É real desde que eu tenha noção do que é a minha riqueza interior. Porque se eu tiver imensos tesouros dentro de mim, mas eu nunca os manifestar, eu nunca me abrir para a minha riqueza interior ser apresentada ao mundo, é natural que isso nunca se venha a manifestar na minha riqueza exterior, ou se manifeste de uma forma limitada. Imaginem que é como um ímã, eu estou a vibrar em riqueza dentro de mim e eu vou atrair como um ímã riqueza que vem do exterior também. Eu acredito que todas as pessoas que chegam aqui a esta empresa e que se dedicam a construir rede, de alguma forma a riqueza chegou até elas e tocou-lhes por algum motivo, né? Às vezes inesperado, mas foi algo que se cruzou com o nosso caminho e que nós aceitámos dar o nosso sim. Coisas que nos podem levar a nós não conhecermos a nossa riqueza interior foi nós nunca termos tido a capacidade de olhar bem para dentro de nós e de encontrarmos esses tesouros. Eu acredito que todo o ser humano tem tesouros diferentes. Há pessoas que o maior tesouro que têm é serem simples. Eu até respirei fundo, porque acho que a simplicidade é uma coisa maravilhosa. Eu acho-me um bocado complexa
e isso cansa. A simplicidade é uma coisa maravilhosa. Então, nem sempre os maiores tesouros que uma pessoa tem dentro dela são tesouros que culturalmente sejam os mais aplaudidos. Mas isso não interessa para nada, porque este caminho é nosso e esses tesouros estão lá. Ok? Então, ao longo desta caminhada, nós quando estamos a trabalhar em equipa, nós vamos encontrar pessoas e foi a sorte que eu tive, que essas pessoas também reconheceram os tesouros em mim ao confiar em mim e têm dado reforço positivo para eu mostrar quem eu sou. E eu fico um bocado aflita. E acho que toda a gente fica, né? Quando mostra quem tu és e às vezes aquilo que estão a pedir para nós mostrarmos são coisas até que nós aprendemos a não valorizar em nós, porque tivemos várias situações da nossa vida e que essas características, em vez de serem valorizadas, podem ter sido ridicularizadas, por exemplo. Isto é desde crianças, então nós aprendemos que aquilo não é um tesouro, aquilo é algo a esconder. Mas o que traz riqueza é sempre a riqueza mesmo a séria, é a nossa essência mais pura. Então, para alcançarmos abundância e prosperidade, nós temos que fazer uma viagem dentro de nós e de todas as vezes que nós descobrimos mais um tesouro que tínhamos cá dentro e que desconhecíamos, a nossa rede vai ao mar. Eu acredito que isto está montado de uma forma que vai sempre acontecer assim. Então é muito importante nós sabermos contar a nossa história pessoal. Eu sei que isto é uma amiga minha que trabalha que fez formação em PNL, em coaching, disse que isto que eu vou falar agora é mesmo uma técnica usada em muitas formações relacionadas com o PNL e com o coaching. Não sabia, mas intuitivamente cheguei lá, mas é um pouco isto. Quando nós vamos apresentar a For Life, a SEN, mais importante que tudo é nós sabermos nos apresentar a nós mesmos. E podem ser poucos parágrafos, a apresentação pode ser breve, mas é importante que aquelas frases que nós preferimos naquele momento, e não têm de ser sempre as mesmas, às vezes intuitivamente lembramos de uma história acerca de nós, de um episódio da nossa vida, noutro momento podemos nos lembrar de outro episódio, mas aquela história a ser contada vai tocar algo na história do outro, vai tocar o coração do outro. E o outro, a partir desse momento, vai decidir, mesmo sem ter consciência, se vale a pena ouvir-nos de coração aberto ou de coração fechado. E se tiver de coração aberto, já entrou na dimensão do amor, vai ser tudo muito mais fácil. Porque as apresentações estão feitas, não é? Nós podemos, através da nossa personalidade, daquilo que nós estudamos ou dos testemunhos que temos para dar, podemos ter mais ou menos coisas para partilhar, mas a apresentação está feita. Aquilo que nós fazemos, a diferença é só naquele, pode ser só naquele bocadinho inicial, em que dizemos eu sou esta pessoa, e sou esta pessoa que traz esta história comigo. Espero que esta história o ajude ou a ajude a ter uma vida melhor. E normalmente aquilo que toca às pessoas são histórias de transcendência, que foi uma das coisas que eu mais admirei nas apresentações que ouvi. Acho que, não sei se as pessoas fazem isso de propósito ou sem querer, mas pronto, se pensarmos sobre isso, aquilo que às vezes nos emociona ou que nos faz estabelecer ligação com o outro, não é o outro ser o maior, não é o outro ter tido sempre sucesso, não é o outro nunca ter tido problemas. São tudo histórias de transcendência, de pessoas que passaram por um período difícil ou que a sua família passou por um difícil e que no momento em que podiam ter desistido resolveram agarrar algo que foi este projeto e seguir em frente. Essas são as histórias que me tocam e que me inspiram. E que quando eu estou a ter dificuldades no projeto eu penso, lembro-me às vezes é por uma fração de seguro da pessoa A, B, C ou D que partilhou algo sobre a história dela, que passou por aquilo e decidiu aquilo. E isso dá-me um impulso. Eu acho que essas histórias, se nós estivéssemos a correr uma maratona, é como o público que está a aplaudir e dizer força, tu consegues. É algo desse género. Ou as pessoas que dão uma garrafinha de água a quem está com sede. Então essas histórias são mesmo muito importantes. Então é bonito quando vamos fazer uma apresentação, estarmos com o desapego, nós estamos a partilhar apenas uma mensagem e as pessoas podem escolher
a querer conhecer melhor os produtos, ao querer fazer rede ou não, totalmente no direito delas, não é a liberdade delas, mas que ao menos a história que a gente conta, que lhes deixe ali qualquer sementinha nossa e que as ajude elas a serem do medo e a entrarem no amor e a saberem que existem possibilidades maravilhosas de se ter uma vida diferente, mesmo que elas na altura ainda tenham receio de abraçar essa novidade, mas que tentemos abrir ali uma portinha de que essas histórias positivas existem e essas histórias positivas fazem muita falta no mundo. Então é um desafio que deixo, se vocês sabem contar a vossa história ou se têm noção do que é que, o que é que da vossa história impressiona o outro. E nós podemos fazer o exercício de pedir a amigos nossos ou mesmo pessoas dentro deste grupo que se conhecem o que é que contaram de vocês que mais marcou o outro? Qual foi a parte da vossa história que mais marcou o outro? É um exercício engraçado, não é? Podem fazer isso, podem perguntar e, e perceberem o que é que da vossa história teve mais valor. É uma sugestão que eu deixo, que é interessante. A questão dos limites, das crenças e do sonho, do nosso foco, de encontrarmos a nossa voz certa. Portanto, nós para criarmos rede aqui na For Life, a For Life não nos coloca limites, certo? Então, o que é que faz com que possam acontecer limites? Aquilo que nós acreditamos que é até onde é que nós podemos ir. E às vezes, seja por educação ou por experiências de vida, nós achamos que só podemos andar 1 metro à frente, mas nós podemos ir muito mais longe que aquilo. Se pensarmos em abundância e prosperidade, há pessoas que ficam, há peixinhos que se calhar ficam felizes por terem um aquário maior e há peixinhos que querem ser livres para descobrir a dimensão do oceano. Então, os limites é algo que nos dá, mesmo que a nível inconsciente, uma certa falsa sensação de segurança, de nós não nos movermos muito fora daquilo que nós já conhecemos. Mesmo quando aquilo que está fora daquilo que nós conhecemos até possa ser bom, nós temos receio. Então, para algumas pessoas, a possibilidade de abundância e prosperidade que a For Life oferece pode-se assemelhar a uma espécie de um parto, em que nós estávamos ali quentinhos, está bem, já não nos mexíamos muito, né? A dada altura não se passava muita coisa dentro da barriga da nossa mãe, mas nós conhecíamos aquilo. E há um mundo inteiro lá fora, mas uma pessoa desconhece, né? Uma pessoa não sabe o que é que está lá fora. Então acho que no momento do parto há sempre aquele momento que vem um medo de entrar em algo totalmente novo e que não tem limites. Porque sair do ventre da mãe e entrar no mundo inteiro é muito, é muito. E a For Life oferece este muito, que não tem limites. Então eu acredito que às vezes possa provocar medo de que se é mesmo real, mas é, de facto é mesmo real. Então, estas crenças que nós às vezes temos sobre a abundância e prosperidade vêm de situações que nós até sabemos quais são, de termos um pai ou uma mãe que possa ter sido mais castrador ou que nos tenha passado a ideia que só se consegue ter sucesso se uma pessoa se matar a trabalhar de manhã à noite e a ter um patrão. Pode passar por as pessoas terem a ideia de que as pessoas com muito dinheiro, por exemplo, se corrompem e podem se dedicar ao álcool ou ao jogo, ficarem desorientadas. Eu já trabalhei com muitas pessoas estas questões destes limites e há imensas coisas que nós temos gravadas em nós que nem temos bem noção. Então, às vezes vem de nós, mas outras vezes estas crenças e estas limitações vêm de um plano inconsciente lá de trás. Está mais ou menos estudado que até 7 gerações atrás das nossas, tudo aquilo que foram os desafios ou as limitações da nossa família, dos nossos ancestrais, e nem ecoam em nós. Então podem ter havido situações que nós tínhamos consciência ou não, mas que fazem parte quase da nossa energia ou que gravitam à nossa volta, esses mitos que às vezes a gente ouve falar de alguém da família, ai que eu não sei quantas investiu toda a fortuna que tinha num negócio e foi enganado na sociedade em que estava e acabou.
na bancarrota, por exemplo, e acabou sem dinheiro nenhum e na desgraça. Então isto são coisas que nós nem sabemos de onde é que vem este ruído, mas que nos vai fazendo ter medo. O que é fabuloso é que a For Life não oferece riscos nenhuns, portanto é importante às vezes na partilha com as pessoas, apesar de às vezes estarmos a repetir o óbvio, de que não oferece risco, e de bater nessa tecla. Poderá ser importante, porque o outro pode ter esses botõezinhos de alerta super ativados, que o metem à defesa. E se vocês repararem, às vezes há apresentações, e se estivermos atentos, reparamos em que há um momento, que há uma frase que nós dizemos, ou um exemplo que nós dizemos, que naquele momento a gente percebe que a pessoa trancou ou que a pessoa abriu. E não tem muitas vezes a ver com termos dito nada de errado ou de extraordinário. Tem a ver com as palavras que nós usamos. E o exemplo que nós usamos foi bater em algo que está gravado no subconsciente daquela pessoa e que a deixa imediatamente aberta ou fechada. E se calhar nem a pessoa sabe porquê. Então, se nós tivermos consciência disto, vamos nos habituando a ir limpando as teias de aranha de medos da cabeça das pessoas e porque é que é tão importante ajudar as pessoas nesse processo. Em relação ao sonho e ao foco, hum, nós também temos estas vozes dentro de nós que nos dizem que não vamos ser capazes ou que se calhar a coisa não é bem assim. Todos nós temos esta voz. E da experiência que eu tenho, mais do que silenciar esta voz, porque provavelmente ela até vai estar sempre lá, temos é que dar atenção a outra voz e colocarmos o nosso foco noutro sítio. Porque se o nosso foco estiver em calar esta voz, isso quer dizer que nós vamos estar a conversar com ela e estamos-lhe a dar atenção. E muitas vezes aquilo que nós damos atenção aumenta, certo? Portanto, a ideia é, tu não consegues, certo, está bem. E não ficarmos, eu nunca mais me liberto deste pensamento, cá estou eu outra vez nisto. Esqueçam, já entraram na roda do ratinho que está sempre a correr e que não se sai dali. Temos é de encontrar a voz certa. Porque quando nós encontramos a voz certa, é como quando estamos, por exemplo, a ler um livro no sofá e deixamos a televisão ligada e com o som mais ou menos baixo. E aquele som que está a sair da televisão nós deixamos de ouvir e já não nos perturba porque está sempre lá. O nosso foco está noutro sítio. Então é manter o foco em pensamentos positivos e sim, coisas básicas como ter boletins escritos se for preciso no espelho da casa de banho, eu sou capaz, eu consigo, etc, etc. Sim, funciona sim. Funciona sim, porque estas outras vozes estão sempre presentes. E são chatas, parece que temos post-its dentro do cérebro a atazanar-nos o juízo durante o dia. Então se a gente tiver post-its positivos espalhados pela casa, não tem problema nenhum. E ajuda sim. Ajuda-nos a manter o foco no sítio certo. O que também nos ajuda a manter o foco no sítio certo são os líderes fantásticos que nós podemos conhecer aqui, pessoas extraordinárias, e eu tenho tido essa experiência, acho o máximo. Eu não sou pessoa até de me queixar e sou muito otimista, mas às vezes há dias que a coisa está mais difícil e recebo uma chamada, Ana, não sei o quê, não sei o que mais, olha, parece que é bruxa, se calhar é tudo bruxas e bruxos aqui, e dá-lhes o cheiro e vão dizer aquela coisa certa que, pois é, foco, não perder o foco, manter o foco. E quando nós estamos mais fragilizados por alguma situação pessoal, ou quando estamos no início do projeto e ainda não ganhamos balanço para ter autoconfiança em nós próprios o suficiente para não largarmos o nosso foco sozinhos. É muito bom ouvir os nossos frontais não, os nossos uplines, que nos vão dizendo faz isto, faz aquilo, nesta situação faz assim, contacta esta pessoa, tenta alcançar estes objetivos esta semana ou durante este mês e seguir a voz dessas pessoas. Porque a voz dessas pessoas há momentos da nossa vida em que está mais saudável do que a nossa. Então a questão da confiança aqui é muito valiosa e também tem aqui a ver com o amor que eu tenho ao outro, não é? Para eu confiar no outro, o outro quer o meu bem. Portanto, se o outro me está a dizer para eu fazer isto, é ter a humildade de seguir o que aquela pessoa está a dizer. Mais rapidamente alcançamos resultados. A pessoa está cá há mais tempo do que eu, se ela me está a dizer aquilo, ela sabe o que está a dizer. E eu falo em humildade, eu acho que todos nós nos achamos humildes e depois à medida que vamos ficando mais humildes, se olharmos para o ano anterior, vemos que não éramos assim tão humildes ainda. Eu acho que o crescimento acontece sempre com a humildade a expandir. Eu tenho situações em que eu lembro que já falei
o tema da humildade e agora olho para trás até tenho vergonha, e se calhar daqui a um ano vou sentir o mesmo, mas está tudo bem, porque a humildade é uma coisa que vai sempre crescendo. Esta metáfora e esta frase não é minha, não me lembro do autor ou autora, peço desculpa, mas é muito bonita, que é que o mar e o oceano só têm a imensidão que têm, porque têm humildade de receber as águas de todos os rios, de todos os riachos, da chuva, de receber. E receber não é estar sempre a fazer, e receber pode ser receber um conselho, receber uma orientação. Temos essa postura. O foco no sonho é muito importante, hum, como a pedra filosofal que nós temos nesta música maravilhosa que é eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. É concreta e definido sim, um sonho. E esta primeira frase é de tão simples ser diz tudo. E ainda bem que diz tudo porque eu não sei a letra toda. Hum, um sonho não é uma coisinha, não é uma coisinha de criança. Um sonho é uma ferramenta altamente poderosa. O resgatarmos a nossa capacidade de sonhar, de fazer os sonhos acontecer, os nossos e os dos outros, e de celebrar os sonhos é fabuloso. Porque ter um sonho é diferente de ter um objetivo. Nós podemos ter de alcançar vários objetivos até chegarmos ao nosso sonho maior, mas o sonho é algo que nos torna maior que nós mesmos. E quando as coisas estão difíceis, e, e há sempre momentos em que as coisas vão estar difíceis, faz parte da vida e isso faz-nos crescer. Hum, o sonho é aquilo que me vai fazer eu continuar a lutar, porque eu sei que eu não estou aqui só por mim, eu estou aqui pelo meu sonho. Então é bom, apesar que numa fase inicial os nossos sonhos normalmente são mais menos, são mais pequenos talvez, mas não quer dizer que sejam menos importantes. Mas é bom a dada altura haver qualquer coisa que aconteça dentro de nós e que aconteça a inspiração do sonho maior. E se o sonho maior é englobar pessoas que eu amo, e se o sonho maior é englobar outros que não sou eu própria, quando eu tiver de ir para a minha batalha, eu não vou em nome da Ana, porque eu nesse dia até posso estar chateada com a Ana Ferreira, que sou eu, e até nem me apetece fazer nada por ela, porque estou aborrecida com ela. E às vezes nós ficamos zangados com nós mesmos, né? Ou decepcionados. Então há dias que se calhar não me apetece que na Ferreira tenha abundância e prosperidade. Mas se eu tiver um sonho, e no meu caso eu tenho para a minha filha e para outros, eu nesse dia vou-me lembrar que eu tenho que ir fazer o que eu tenho que fazer, que não é só por mim, é pelos outros que eu amo. E eu vou, mesmo que vá refilar comigo própria, mas eu vou e depois a telha também pelo caminho vai-se embora, porque eu volto-me a focar na alegria e no amor. Então o fazer, o sonho acontecer devolve-nos a alegria e o amor. Às vezes as pessoas acham que estão em processos de ruminações mentais que estão a sonhar. Não. O sonhar é fazer. Sonhar é caminhar. Senão eu estou só em ilusão ou em delírio. Eu estou a imaginar na minha cabeça e eu vou fazer isto e vou fazer aquilo e não sei o quê, mas na prática eu não estou a fazer nada. O sonho é algo que nos motiva realmente a ir fazer, a concretizar. Não é? E como se sei que é quase perturbador. Há muitas pessoas que vivem dentro da cabeça delas. Ou seja, não voltamos à questão da coerência. Eu tenho que pensar, mas eu também tenho que fazer, porque senão não está. É só. Isto que eu vou dizer, se calhar é um bocado duro, mas às vezes parece-me que nós vivemos grande parte da vida como se estivéssemos paralisados ou paralíticos ou acamados, deitados numa cama ou num sofá, a sonhar com uma vida diferente e a não fazer absolutamente nada em relação a isso. Mas nós mexemos, portanto, vamos lá criar movimento, porque é criar movimento que traz prosperidade. E o criar movimento aqui é pôr as pessoas em contacto umas com as outras. Às vezes parece que este projeto é mais uma questão quase de relações públicas, de eu apresentar-me, eu conhecer os outros, eu conhecer os outros em contacto uns com os outros do que outra coisa, não é? Criar movimento nas relações humanas para a nossa teia ir sendo tecida.
A metáfora da tartaruga e da lebre é outra metáfora que eu acho interessante para esta questão da abundância e da prosperidade, que é, eu acho que todos conhecem e se lembram da história da tartaruga e da lebre, elas vão para uma corrida, a lebre vai muito fom, 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 eu sou maior e quero fotos e quero isto e quero aquilo e vai achando que ninguém dá nada pela tartaruga porque ela vai sossegadinha no caminho dela, mas a verdade é que a tartaruga é que corta a meta, primeiro que a lebre, porque a lebre perdeu-se pelo caminho, né? Então a tartaruga não perdeu o foco do seu caminho, enquanto que a lebre tinha o foco nos outros. Então a melhor maneira de crescermos é valorizarmos o nosso caminho e não ligar demasiado ao caminho do outro. Ou seja, eu estava no ponto A, cheguei ao ponto B, eu celebro, eu tenho outra pessoa ao meu lado que está no ponto X, fantástico, mas ela se calhar antes de estar no ponto X estava no ponto Q, sei lá, estava mais próximo do X. Eu comecei do A, se estou no B, estou fantástica. Se calhar a minha evolução até já foi maior do que a da outra pessoa. É eu estar a reparar na minha evolução. E se nós olhamos demasiado para o lado à espera de aplauso, porque é isso que a lebre faz, está à espera do aplauso do outro, do reconhecimento do outro, e muitas vezes o que está por trás das lebres até é muita insegurança, não é? A tartaruga está mais viradinha para a vidinha dela. A tartaruga faz o seu caminho calminho e chega lá. Então, eu acredito que também a nível de abundância e prosperidade é importante nós estarmos focados no nosso caminho e de celebrarmos os nossos avanços, independentemente daquilo que possa acontecer. Falar menos e fazer mais, né? É um pouquinho esta a ideia. Outra ideia que me surgiu para falar do tema da abundância e da prosperidade foi uma coisa assim forte, mas que tem a ver com nós imaginarmos o nosso coração como uma taça cheia de água que é como um repuxo que está sempre a transbordar bênçãos. Porque eu acredito mesmo que nós temos toda esta capacidade dentro de nós, todos nós, não há quem não a tenha. Então, às vezes as pessoas acham que não têm muito para dar, mas isso é uma crença limitante. Então nem se esforçam para dar nada ao outro, porque acham que aquilo que têm para dizer ao outro não é importante. Não vai fazer diferença na vida do outro. Mas é mentira. As pessoas que ao longo, e isto é muito interessante, as pessoas que ao longo da vida mais me têm feito confiar em mim mesma isto é um exemplo pessoal, não sei como serão as outras pessoas, mas isto tem sempre acontecido. Em todos os sítios por onde eu já trabalhei, os reconhecimentos que mais me fazem chorar são comentários de crianças e são comentários de pessoas de muita idade. Das velhinhas ou dos velhinhos que vêm só dizer assim, muito bem filha, e eu derreto-me toda. Toda. Ou das crianças que às vezes só por um olhar que estão-me gratas. E eu fico, isso arrebenta comigo no sentido positivo, porque e até a humildade com que as pessoas vêm falar comigo. Aquelas pessoas não se acham nada. As crianças ainda nem têm idade para acharem nem que são boas nem más, muitas das crianças não se acham. Essas pessoas que se dirigem a mim para dar um elogio não acham que são nada. Elas não se acham nada, elas simplesmente tiveram vontade de dar alguma coisa. E essa vontade de dar vem de um sítio de amor maravilhoso. Essa pureza que vem, não é? Enquanto que às vezes há outras pessoas que vêm dar elogios ou chegam-se e vêm com outros interesses, porque, por exemplo, sabem que podem vir a ter vantagens se associarem a mim. Não há piada nenhuma. E todas as pessoas que eu conheço que crescem em abundância e prosperidade também aprendem a distinguir o que é uma intenção pura e o que é que não é. E isto também é muito importante para nós crescermos. Muito importante mesmo. Sabermos valorizar aquilo que tem valor. Então se calhar já temos que parar para pensar aquilo que tem valor mesmo. Se é uma pessoa famosa chegar até nós e dar-nos uma palmadinha nas costas, ou se é aquela pessoa muito humilde, de bom coração, que reparou em qualquer coisa em nós. Porque normalmente são essas que nos fazem crescer muito. Também podem haver pessoas famosas de coração fantástico e existe.
né? Mas aí a questão não tem a ver com a fama, tem a ver com o coração que aquela pessoa tem, não é? Então, e ainda mais, né? Quando conhecemos alguém famoso que ainda por cima tem bom coração, é tipo a luz ao fundo do túnel, estas pessoas existem. E então ainda ficamos mais derretidos. E essas pessoas existem aqui na For Life. E estão lá de cima de onde estão a derramar e a transbordar estas bênçãos do coração delas, que chegam até nós e tocam-nos, até pelos vídeos, pelas palestras que dão, mesmo que a gente não os conheça pessoalmente, porque são corações que nunca fecham a torneira, estão sempre a transbordar. E são pessoas que têm muito sentido de missão. Lá está, porque o sonho deles já é algo maior, já não é só por eles. Aliás, já muitos deles alcançaram tanta coisa que poderiam não fazer mais nada o resto da vida. E como nós vemos, eles continuam aqui, porque eles estão a ser guiados por algo maior que eles. Então não dá para parar, não dá para parar de transbordar. Esta questão do transbordar bênçãos também tem a ver com a ideia do que é ajudar o outro. E ajudar o outro não é estar a fazer sacrifícios. Porque se nós estivermos a transbordar, nós não nos estamos a sacrificar. Não, há aquelas pessoas que dão, mas depois sentem, dei aquilo ao outro e agora o outro não ligou ou não valorizou, ou eu dei isto ao outro e depois fiquei sem ter para mim. Isso, não é uma, isso é uma situação de escassez. Perdão, isso nunca é positivo. Se eu dei está dado e eu devo dar até não sentir que eu me estou a prejudicar, porque a partir do momento em que isso aconteça, não há nada que outra pessoa me vá devolver que pague essa dívida. E eu estou a vibrar em escassez chegar a esse ponto. Então o ideal é transbordar, ter tanto que a coisa não me faz falta nunca. Ok? Também a importância aqui de marcarmos limites em relação a pessoas que possam ser mais oportunistas ou parasitas ou narcisistas, agora até podia entrar em nomes de patologias mais complicadas, mas há pessoas que são mestras em se aproximarem daquelas que são doadoras, para levar o que elas têm de melhor. E às vezes há pessoas que chegam a fazer. Eu estou a partilhar isto aqui porque eu acredito que este projeto atrai pessoas de muito bom coração. Não é que eu já me tenha cruzado com essas pessoas diretamente, mas tenho a certeza que elas existem neste projeto, que este projeto atrai pessoas generosas. Então, às vezes as pessoas generosas estão rodeadas de parasitas, de tal forma que elas acham que só há aquilo. É como as lâmpadas rodeadas de mosquitos. Então há fases da vida em que a pessoa até aprender, e os fatores de transferência aqui ajudam a criar um escudo de defesa para as agressões externas. Às vezes a pessoa tem que ter um escudo e dizer, show, não, tu não és boa pessoa, tu só vens tirar, tu não devolves nada. Então isso é estar em escassez. E eu comecei esta apresentação a falar criar abundância e prosperidade para nós a nível financeiro neste projeto, tem muito a ver com a forma como eu crio a minha teia de relações. E há situações em que para nós podermos ter o nosso quintal, o nosso jardim bem tratado, nós temos que estar atentos às ervas daninhas e temos que ter coragem de as tirar de lá. Então, houve uma frase que eu li no Guia do Êxito, fabulosa, que era, que me marcou, aliás, porque eu pensei que o Guia do Êxito era assim uma coisa mais empresarial e depois cruzei-me com estas frases e fiquei assim apaixonada e a entender melhor porque é que eu deixei-me ir tão rapidamente neste projeto e senti que podia, né, pelos valores que estavam por trás. Então a frase era que devemos ser, não é exatamente isto, peço desculpa, mas é por aqui, que devemos ser valentes guerreiros na defesa do bem. Então, um valente guerreiro não é uma pessoa que está sempre, pronto, a pessoa agiu assim, mas não faz mal, é mesmo assim. Atenção, a tolerância é uma coisa boa e o perdão também. Mas há situações em que nós temos que ser rijos, né? Para saber marcar limites. Quando alguém está a criar desarmonia ou a ofender algo que para nós é sagrado. Então, isso também é um estudo interessante de nós fazermos, de não queremos ser bonzinhos, com medo do parecer mal, mas de procurarmos o outro critério que é o que é que para mim é sagrado e eu não deixar que ninguém toque aí. E aí eu ter coragem de ser valente, né? E de saber marcar um limite. Isto é importante para nós transbordarmos bênçãos, principalmente para quem transborda muito, porque para quem transborda muito as pessoas querem se aproximar, né? A dada altura. Muitas. Então é bom que sejam as boas. E normalmente quando nós também temos trabalhado em nós
essa força e não estamos encolhidos, essas pessoas também respeitam mais, porque sabem que podem receber um abraço ou receber um caluço com a mesma paixão e a mesma vontade. E também é bom nós termos essa ferramenta em nós, para podermos crescer. Nós temos que proteger aquilo que é nosso. E para eu poder estar num mundo de peito aberto, para eu não ter medo de ninguém, eu tenho que ter um bom escudo. Se eu não tiver um bom escudo comigo, hum, eu vou ter medo. Porque é a mesma coisa que eu lançar-me para o mundo e pensar assim, ai, agora se um exemplo, ah, pá, se agora alguém na apresentação me faz uma pergunta difícil, mete em causa, se eu sou humilhada, se eu me sinto ridicularizada, que chato que eu preciso, não sei o quê. Como é que eu posso estar de coração aberto e depois estar, se eu tenho medo de não saber reagir e de não me saber defender, eu não vou estar de peito aberto. O estar de peito aberto não quer dizer que uma pessoa seja ingênua, pelo contrário, né? Isso torna-nos mesmo valentes, se eu for de peito aberto e for com o escudo ao lado. Eu acho que os fatores de transferência, e quando estamos a apresentá-los, lembram-nos disso, né? Nós também temos que nos saber defender. E ter abundância e prosperidade financeira também é uma questão de saúde. Nós temos que proteger a nossa saúde. Os 4 elementos, estou perdida com as horas, esperem lá, 10h30, quase 1 hora. Eu se calhar não vou falar dos 4 elementos e vou passar para o ponto 8, está bem? Para não prolongar muito. Mas, mas pronto, os 4 elementos são 4 dimensões do nosso ser. Só de fazer um breve apontamento, nós temos tudo aquilo que acontece na Terra, que é criado, a matéria alquímica da Terra, e por isso é que existe vida neste planeta e noutros não. Nós temos o fogo, temos o ar, temos a terra e temos a água. E é da fusão desses 4 elementos que acontece criações. Então, eu peço desculpa se eu não estou a ler as mensagens que estão a ser escritas. Se não estou, não, eu não estou a lê-las, porque eu estou com um problema com o cursor e eu tenho medo que se mexa na minha tela, que depois me desapareça tudo, está bem? Desculpem lá. Portanto, olha, estou a confiar que não estou a fazer nada de errado. Se estiver assim a cometer alguma gafe muito grande, podem mandar uma mensagem para o WhatsApp que eu leio aqui ao lado discretamente, está bem? Então, estes 4 elementos quando se fundem é o que faz acontecer vida e prosperidade é vida. Então nós podemos fazer uma ligação entre estes 4 elementos com o fogo, da paixão, da inspiração, com a água, os nossos sentimentos, aquilo que nos faz feliz, como este projeto nos toca, nos emociona, nos comove, tanto a nós como com os resultados que vemos nos outros, a parte da terra, a parte material do fazer acontecer, de sermos pragmáticos na matéria, fazer as coisas acontecerem, e o vento relacionar com a nossa parte mental, dos nossos pensamentos e da nossa palavra e da forma como nós nos expressamos. Okay? Obrigada, Ana Sandy, por mandares uma mensagem pelo WhatsApp, porque eu estou mesmo a falar sem saber nada do que se está a passar. É total confiança e siga. Então, quando nós queremos criar uma rede que esteja viva, ela tem uma rede de relações que esteja viva, abundante e próspera, ela tem de estar a vibrar nestas 4 dimensões. Então, nós às vezes, acho que todos nós temos por vezes maior capacidade de manifestar um destes elementos. Por exemplo, há pessoas que são top no pragmatismo, de ver os pontos, de fazer os seguimentos, de o que é que falta fazer aqui e ali, tem essa organização, né? São assim, normalmente são virginianas, se eu quiser ligar com a astrologia, eu tenho sempre uma virginiana por perto, dá imenso jeito. Estou a brincar, mas disse isto dos virgens, que são assim mais atentos à questão do detalhe, nem sempre, pronto, mas acontece. Então, podem existir essas pessoas assim, mas se uma pessoa se dedica demasiado a essa parte e se esquece do fogo e da inspiração, porque tem de seguir tudo certinho, imaginem, e se esquece de estar apaixonada por alguma coisa, se calhar perde-se o ânimo, não é? Pode haver uma pessoa que seja muito apaixonada pelo projeto, mas que não tenha este lado pragmático do elemento de terra, então dificilmente também poderá fazer crescer uma rede, porque vai estar sempre na parte da visão
mas depois não concretiza, não é? Tem de haver um equilíbrio. Podem haver pessoas que são muito emocionais na parte da água e que estão sempre muito comovidas e gratas, e são pessoas fantásticas e com um coração maravilhoso, mas que não se conseguem expressar verbalmente, que nós temos aí a parte do ar. Então elas têm isso tudo aqui guardado aqui dentro, mas não conseguem depois pôr em palavras. E as pessoas acabam por não saber do outro lado o que é que se passa, né? Então, e há outras que têm uma capacidade fantástica a nível de expressão verbal e de pensamentos, mas se não estão inspiradas pela fonte certa, por essa inspiração apaixonada, podem estar a dizer tudo certinho, podem ter uma apresentação perfeita, organizada, mas quem os está a ouvir sente que falta ali qualquer coisa, falta emoção, falta paixão. Então, todos nós somos diferentes e ainda bem que a equipa é grande, porque é bom até quando convidamos pessoas, as pessoas conhecerem vários elementos da equipa, porque todos nós temos estas características diferenciadas. Então, se uma está em falta ou em excesso, nós em equipa acabamos por fazer com que esta alquimia esteja mais equilibrada e de uma forma mais harmoniosa. E também é bom as pessoas irem falando, porque às vezes aquilo que nos incomoda no outro são questões que nem são erradas, estão em excesso ou em escassez. E isto pode acontecer em diferentes fases da nossa vida, em que estamos com mais pica ou que estamos mais xoxinhos, mas aqui o importante é nós termos noção que para a nossa rede expandir de uma forma saudável, nós temos de ter estes 4 elementos vibrantes em nós, sempre. Não podemos estar só a apostar num ou noutro. Então, se há pessoas que são um bocadinho mais menos sensíveis emocionalmente. Essas pessoas podem fazer, ter a atenção em relação a isso, ou até podem ser, mas de facto têm uma personalidade que é mais rocha, a coisa não se manifesta assim tanto para fora. Eu sou uma pessoa bastante empática e normalmente até consigo sentir quem é que a pessoa é para lá do que ela está a dizer, por exemplo, não é? Ou da forma como está a agir. Mas nem toda a gente é assim, não é? E quando nós estamos a fazer uma apresentação aos outros, os outros podem começar a imaginar coisas acerca de nós que nem sequer correspondem à realidade, porque as pessoas imaginam muitas coisas, não é? Então é natural no ser humano o imaginar ou julgar o que quisermos chamar, mas é uma coisa que está muito entranhada em todos nós. Então nós próprios temos noção que se eu sou uma pessoa pouco expressiva emocionalmente, eu posso, numa apresentação, por exemplo, lembrar-me de uma história que me tenha tocado no coração, relacionada com o For Life, e partilhá-la. E dessa forma o outro do outro lado vê que eu sou humana, não é? Que não é só a parte mental, isto toca-me o coração. Okay? Isto é só um exemplo que eu vos estou a dar. Se houver uma pessoa que tenha pouca visão, que não consiga sonhar assim tão alto, nem ter aquela paixão, aquela inspiração. Tudo bem, pode falar em nome de um líder que tenha esse fogo e essa paixão, pode falar da história desse líder, dessa pessoa que a inspirou. Então, nós podemos equilibrar estes 4 elementos na forma como nos apresentamos ao outro, ou através dos nossos recursos internos, ou falando de outras pessoas que fazem parte da equipa que são uma inspiração para nós nessas dimensões. Isto parece muito complexo, estou a dizer muita coisa, mas a gente vai se alinhavando uns com os outros. A coisa vai acontecendo. Vibrante de vida. Em relação ao ponto 8, há muitos anos atrás li um livro que me marcou, de um senhor que é o Donald Neal Walsh, se não estou em erro, o nome é por aqui, que lançou vários livros que se chamavam Conversas com Deus. Então é como se eu tivesse com questões filosóficas profundas a conversar com Deus e é como se Deus lhe respondesse. Um livro bastante interessante que nos ajuda a pensar sobre várias questões da vida. E houve uma que me marcou muito, que era sobre a abundância, a prosperidade, e a dada altura há um momento em que ele fala de que a maior ilusão que existe na humanidade, que leva a que existe tanta competição, guerras e conflitos, é a ilusão da escassez. Porque de facto não existe escassez no planeta. E se nós olharmos para a natureza, e a natureza é o que é natural, e para a vida na Terra, nós temos imensas espécies, nós temos a vida quer sempre acontecer, nós quando estamos a passar
ruas com cimento, há um niquinho de terra e vêem-se plantinhas a crescerem através dali, porque aproveitaram aquele niquinho que existia ali de possibilidade de acontecer vida e a vida acontece ali. A vida acontece, a vida está sempre a querer acontecer. Parece que há uma força que vem do interior da terra e do que é natural dizer eu estou aqui, eu quero viver, eu quero crescer, eu quero me expandir. E o natural em qualquer ser é querer expandir. As plantinhas crescem tudo aquilo que podem. Uma árvore cresce até a deixarem. Não é natural algo que tem território para crescer, não querer crescer. Então, a questão de nós estarmos sempre a querer ter mais abundância e mais a prosperidade aqui com a For Life é uma questão apenas natural. Eu cresço até poder. Enquanto eu puder, eu cresço. Não tem a ver com a ambição desmedida. Não tem a ver com um processo que é apenas natural. Enquanto me deixarem, eu cresço. Como as árvores antigas, não é? Há oliveiras aqui em Portugal já com 2500 anos, se não estou em erro. Então, e presentemente também estive num país com árvores mais antigas, com 3000 anos, 3500 anos. Enquanto as deixarem estar, elas não vão parar de estar cá. Então, nós estamos dentro de um sistema que é como se fosse uma raiz com árvores muito profundas que nos permite nós expandirmos tudo aquilo que nós desejarmos. E quando nós morrermos e quando depois ganharmos os nossos frutos e se formos um fruto e do nosso fruto cair na terra e voltar a ser semente, essa semente vai ser colhida pelos nossos descendentes. É maravilhoso. Não morre, o processo vai continuar depois de nós termos partido. E isso é uma coisa gigante, gigante mesmo. Eu não sei, mas se a reencarnação existe, eu volto e volto para o mesmo projeto. E de preferência para apanhar a mesma linha que construí, porque é possível sim, é possível. Então vou partilhar com vocês agora a história do chá do doce, que é outra história que eu tenho muito carinho por ela. Esta história eu conheci um resumo dela porque o livro existe em francês e a história é longa e tem várias peripécias, mas vou-vos contar apenas um breve resumo. O Chá do Doce é uma adaptação livre minha porque acho que se chama Chá do Do ou algo do género. Então havia uma aldeia em que uma aldeia de seres pequeninos, presumo que parecessem gnomos aos trubos, que andavam sempre felizes e contentes porque andavam sempre com umas bolsinhas na cintura e essas bolsinhas tinham lá dentro chá de doces, que é uma espécie de docinhos quentinhos, que quando as pessoas estavam tristes ou sem mais chucinhas, os aldeões tomavam iniciativa e ofereciam chá do doce ao outro. E o outro tomava o chá do doce e voltava a ficar feliz e bem disposto. Quem andava aborrecido com isto era a bruxa má lá da zona, porque como toda a gente andava bem disposta e feliz, não compravam as coisinhas que ela queria vender, que ela tinha umas pílulas, uns filtros para vender e ninguém lhe comprava nada. Então ela um dia faz assim, chega ao pé de um aldeão e sussurra-lhe ao ouvido. Ah, tu deste o chá do doce assim àquela pessoa? Ai, que interessante. E o outro, porquê que está? Porque interessante, porquê? Porquê é que diz isso? Ai, tu não ouviste falar? Ah, é que os chá do doce estão a acabar. Ela só fez isto. Pronto, a coisa alastrou, lá veio o medo, né? Tal vibração do medo. Estavam todos na vibração do amor, lá vem a vibração do medo. Eles estavam a fazer, a dar chá do doce uns aos outros, estavam sempre aqui a transbordar bênçãos, sem receio nenhum. O que é que acontece? Este alguém fica preocupado e pensa, ai bolas, eu não queria estar a dizer a toda a gente, mas pelo menos à minha família eu vou ter que dizer para proteger os meus, que a gente tem que ter cuidado a dar chá do doce, porque eles estão a acabar. Rapidamente a notícia espalhou-se, boca a boca, isto do boca a boca é muito poderoso para tudo, não é? Então, mas neste lado negativo, o que é que aconteceu? Os aldeões começaram a deixar de oferecer chá do doce uns aos outros com medo que acabasse. Começaram a ficar mais tristes, mais deprimidos, mais abatidos e começaram a sair abaixo. E aí chega a bruxa à aldeia com a solução, que tinha filtros e pílulas para vender, que ia pôr toda a gente em outra vez e cria um império e um grande negócio a vender estas coisas. Reparem que nós no For Life estamos num emprego que é para a vida, um emprego, estamos numa carreira que é para a vida, mas que também defende a vida. For Life também defende a vida. É para a vida, é pró-vida, defende a vida. Então,
que é o oposto do que esta bruxa faz. Bem, se agora fosse arranjar metáforas sobre outros negócios que existem, outras matrizes que existem, que estão ligadas à bruxa, mas dá para calcular, nós estamos a trabalhar na área da saúde, portanto, é pensar um bocadinho. Há um dia que chega à aldeia uma rapariga que viveu lá em Nova e que foi de viagem e regressou à aldeia, e quando regressa nunca tinha ouvido falar na penúria do chá do doce, e as crianças aproximam-se dela e ela começa a dar chá do doce a todas normalmente, porque de facto os chá do doce não estavam em falência. E os aldeões ficam muito preocupados porque ela é uma má influência, porque ela está a passar valores errados àquelas crianças. Isto não pode ser assim, ela assim está a dizer para eles darem tudo a toda a gente e depois eles um dia não têm. Então os aldeões marcam uma enorme reunião, uma assembleia, para decidirem e regulamentarem em que contextos é que se devem dar o chá do doce ou não. Então, o final da história, ela é devolvido ao leitor, e neste caso eu devolvo-vos a vocês, que é o que é que vocês querem fazer na vossa aldeia? Qual é a atitude certa? E é isto que eu tinha para partilhar com vocês. Vou agora usar ler as mensagens, porque se isto agora acontecer algum problema, pelo menos eu já disse tudo o que tinha a dizer. Como é a primeira vez que eu estou a falar no Zoom, eu não sei se vocês no final costumam ter algum momento de partilha ou não. Vou passar para a Elvira, nem Elvira, não sei como é que vocês agora fazem. De Elvira ou outra pessoa. Ana, boa noite. Estás a ouvir? Boa noite. Boa noite, já pude ligar o meu microfone. Foi fantástico, Ana. A gente ficámos aqui a noite toda a ouvir, foi uma formação assim, brutal. Obrigada. Voltei a tomar muitas notas e amanhã vou ver se consigo contar uma história que realmente que apanha as pessoas, não é? Porque eu e esta formação aí a terça fez muito sentido. Tenho muita dificuldade em falar de mim. A minha vida tem muitas histórias, tenho que ir à procura daquela que faz mais sentido neste momento. Elas todas Sabes são eu, que, não é? sabes que uma história tua que tu partilhaste que me marcou, eu estava-me a lembrar, eu só te havia contado uma vez, mas é que tu de facto tu já és empresária desde muito pequenina. É verdade. De onde começou, né? Obrigada a todos pelas vossas palavras, obrigada. Mas foi uma história que me marcou, dessa mais quando tu eras pequenina e criança, tocou muito e é isso, tocou muito, essa tocou muito, essa Tá parte bem. da tua Vamos vida. tentar lembrar. A mim, né? Isso foi a mim, mas é Claro. interessante a gente ouvir o que é que de nós tocou no outro. Mas sabes que a espontaneidade é que nos traz as memórias. Eu, não é? Quer dizer, estou-me preparado, vou contar a coisa certa. Mas eu gosto de ser espontânea. É como, Isso. quando é do coração tem que vir daí, da espontaneidade. Eu não E, tenho, e, eu não e tenho bloco de também notas. e depois também às vezes estamos perante as pessoas e apetece-nos falar de uma coisa e a gente nem sabe porquê, não é? E não nos apetece falar de outro assunto. Dependendo das pessoas, às vezes tocamos exemplos diferentes ou histórias diferentes. Não sabemos porquê, mas se calhar se as pessoas devolvessem no final até fazia todo o sentido. Porque é que Mas o que é falámos que eu de estou a uma... sentir agora? Estou a sentir o Guanichi da tua história. Estás a sentir o quê? Sou o Guanichi da tua história. Estou muito, muito feliz com todas estas mensagens que te estão a mandar. Lindo. Tu agora usaste uma expressão que eu amei, que é guanichim. Sim, Porque mas existe o guaxinim, não, existe o guaxinim, o Guaxinim, guanichim, pronto, não, não, mas está perfeito, o guanichim há de ser um animal novo que tu acabaste de sou eu, inventar. sou eu, sou eu, sou eu. Eu tinha a minha dislexia e, portanto, como não escrevi essa palavra Que lindo. e de animais não percebo muito. Percebo alguma coisa, não é? Com os livros dos meus filhos. Mas, diz lá outra vez. Guaxinim.
Guaxinim. Mas eu acho que Guanixin é maravilhoso. Não, é que eu troco as sílabas. Bom, eu acho que ninguém se está a ir embora, está toda a gente a adorar a nossa conversa. Era mais giro que também falassem, não é? Sim, vocês, olhem, eu não consigo ler as mensagens para cima, que eu estou mesmo aqui porque o cursor mexe, mas desapareceu uma setinha. Então eu às vezes acerto nos sítios, mas é um bocado assim ao calhas. Então, se quiserem partilhar verbalmente alguma coisa, eu gostava. E também é importante para mim, porque eu nunca falei destes temas assim neste contexto, então estou mesmo verde, diria eu, né? De Não se perceber o que é. notou, não se notou. Não, mas sei lá, eu escolhi estes temas para falar aqui e é importante para mim neste contexto ouvir, sim. Estou no início, não Obrigada, é? Ana. Foi fantástico. A equipa CEN Portugal ficou muito mais rica contigo e com a tua presença, porque tudo aquilo que nos podes trazer e que nos estás a trazer e a ensinar vem completar muita coisa que nós já sabíamos e que precisávamos, se calhar, porque aqui nós todos somos uma peça de um puzzle fantástico. E o puzzle nunca fica concluído, nem fica bonito se não tivermos cá todos. E por isso, como o Manuel Freitas uma vez disse numa formação, nós somos uma orquestra e a orquestra, a música não é a mesma coisa com a falta de algum instrumento. E por isso todos nós podemos aportar muitas coisas boas a este projeto e faltavam aqui, se calhar, uma pessoa que aportasse aquilo que tu podes aportar com a tua experiência, com o teu amor, com o teu carinho. E isso é bom para todos nós e acho que a equipa CEN Portugal vai crescer muito a todos os níveis com a tua ajuda e com os teus ensinamentos. E por isso estamos cá todos para trabalhar. Uma boa semana para todos. Já são quase 11 da noite e amanhã é segunda-feira e há muita gente que tem que ir pôr os filhos à escola, já não é o meu caso. É o meu. E por isso, uma boa semana para todos, um bom mês para todos e é só pormos em prática o nosso ciclo do momento com os nossos valores da nossa empresa e da nossa equipa e com todos estes ensinamentos e estas dicas da Ana e com muito amor e carinho sempre, todos nós vamos lá chegar e vamos fazer um grande trabalho. Estamos a fazer um grande trabalho e vamos fazer mais. E a equipa de Portugal, a CEN Portugal vai crescer muito. E obrigada a todos por estarem aí. Bom trabalho. Boa semana para todos e bom mês de novembro para todos, porque muita coisa boa vem aí mais para a nossa equipa. Vamos trabalhar, foco, compromisso, é o que é preciso. Boa noite a todos e até terça. Não se esqueçam que esta Até semana amanhã, até amanhã. a reunião central em Lisboa é na segunda-feira e a de Coimbra também. Tem que ser esta semana e a próxima são na segunda-feira. Depois passa a terça, como sempre, por motivos de logística do hotel. Por isso, boa noite a todos e até amanhã em Lisboa, quem vai à reunião de Lisboa. Obrigada. E obrigada por estar aí. Obrigada, Elvira. E obrigada, Ana, mais uma vez. Obrigada. É um orgulho ter-te Obrigada. na nossa equipa. É um orgulho mesmo grande. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ana, tudo bom para amanhã, está bem? Obrigada.